Cooperar com os santos necessitados demanda uma habilidade, demanda uma condição espiritual adequada. Não é assim, eu fiz a leitura rapidamente, a pessoa apresentou uma necessidade, e eu prontamente vou lá no gasofilácio, vou lá onde fica guardado os recursos da igreja, vou ofertar para aquela pessoa carente. Não é bem assim. Talvez seja uma das decisões que mais precisamos de discernimento e unção do Senhor, que está de ajuda aos santos. Parece uma coisa muito simples, né? Mas não é. Administrar as finanças da igreja, então, da mesma forma, é uma necessidade que o Senhor tem. Quando, deixa eu ver aqui, o Valério, aquele irmão que está ali, que reúne em Morrinhos, ele é um empresário, e ele tem lojas em outros lugares, até Pontalina, ele tem lojas, e tem que visitar lá e tal, tem que administrar aquilo lá, mesmo à distância, ou ocasionalmente está presente, tem que colocar pessoas. Valério, você montando a sua loja lá em Pontalina, de 2 a 2 anos você vai lá e vê se está tudo bem. Não é assim não, né? Tem que dar assistência, tem que cuidar, tem que fiscalizar, tem que verificar tintim por tintim o que está acontecendo na administração da sua loja, do seu bem ali, do seu empreendimento. Nas coisas do Senhor, no que tem de oferta, da mesma forma, como o Valério é diligente no cuidado dos interesses dele, nós também temos que ser. Ele é diligente em cuidar dos interesses que o Senhor deu a ele para ele administrar. No que tange as ofertas da vida da igreja, nós que, graças ao Senhor, o Senhor nos chamou para termos responsabilidade sobre os interesses da igreja, quer como irmãos responsáveis, quer como irmãos de serviço, nós temos uma porção de responsabilidade na condução dos assuntos administrativos que estão nas ofertas de cada igreja, onde nós estamos. Então, com relação a isso aí, administrar as finanças da igreja, assim como o Valério tem cuidado dos interesses dele lá em Corinthians, quanto a igreja, ele também vai ter, não é quanto aos interesses financeiros dele, mas quanto aos interesses das finanças da igreja, ele vai ter isso, porque ele é um dos irmãos responsáveis ali. E nós, de per si, cada um de nós temos essa necessidade de cuidar dos interesses do Senhor da igreja onde nós vivemos. Pode muito bem acontecer assim. Os irmãos responsáveis das igrejas, de cada uma das igrejas, eles devem tomar medidas práticas para que essa administração flua da melhor maneira, da maneira transparente, da maneira correta, sem perdas, e que deixe todos os santos ofertantes com seus corações tranquilos, onde foi parar as suas ofertas. Então, quem administra esses recursos precisa saber que essas riquezas vêm de oferta do coração dos santos, que às vezes tira do mais profundo das suas dificuldades para ofertar para a igreja. Portanto, a oferta santa é algo separado pelos irmãos para o serviço ao Senhor. E isso deve ser visto com muita diligência, muita responsabilidade, e os irmãos devem guardar e aplicar esses recursos da melhor forma e condição possível. Não ser desleixado com a lida com os recursos financeiros das igrejas. Nem com o nosso mesmo nós não devemos ser desleixados. Mas quanto às ofertas da igreja, o máximo de zelo possível precisa ser aplicado. E o recolhimento dessas ofertas, irmãos, não necessariamente os irmãos responsáveis precisam estar à frente de tudo isso aí. Os irmãos responsáveis podem estabelecer outros irmãos e até irmãs. Aí no caso seria como que se fosse irmãos de serviço e até irmãos de serviço podem
está ali 2 ou mais recebendo aquela produto daquela caixa de oferta, abre a caixa de oferta e recolhe as ofertas, separa, manipula aquilo ali, dá uma destinação que o irmão lá escreveu. Cabe aos irmãos responsáveis da igreja a disponibilizar as caixas essas que sejam invioláveis para risco de pessoas inabilitadas para aquilo, mexam naquelas caixas. Cada um depois pode pessoalmente procurar um de nós assim para informar como cuidar dessa forma aí, mas muitos de nós já sabemos. Essas caixas devem ser invioláveis para quem não deve ter acesso a elas, e elas devem estar à vista de todos os santos, porque o santo tem satisfação e alegria de encontrar a caixa e ofertar. Não ficar lá no fundo, lá no quartinho com a porta trancada, não. Tem que estar à vista de todos os santos para que todos tenham acesso a ofertar e ofertar com alegria. E nessas ofertas, também ali junto à caixa, foram colocados alguns envelopes. Estou falando de uma forma que pode ser usada na maioria das igrejas, mesmo igrejas pequenas. Tem essas caixas de oferta, a Bíblia chama de gasofilaço, nós podemos usar essa terminologia, ou caixa de oferta. E ali tem envelope, você pode o seu cheque, a sua moeda, sua cédula, ou um compromisso de oferta, citando quanto que você está comprometendo a ofertar e qual a destinação daquela oferta. O irmão quer ofertar para o irmão do tempo integral. Então vai lá escreve, essa oferta aqui para o irmão do tempo integral. Joga lá no gasofilaço, ou na caixa de oferta. Essa aqui é para aquele irmão necessitado, assim, carente disso, joga lá, e assim por diante. Então, a destinação das ofertas devem ser vista de forma muito acurada, não deve haver desvio de recursos, atendendo ao desejo do coração do irmão. Se o irmão destinou aquela oferta especificamente para um assunto, ninguém está autorizado a desviar a destinação daquele recurso. Mesmo que esteja no gasofilaço, mas se tem uma destinação escrita, todos os irmãos que cuidam daquilo ali devem atender aquela necessidade. E o que não tem essa destinação, então, certamente é entendido que é pela necessidade de toda a igreja. Esses 2 ou mais irmãos que estão lidando com isso aí, são como que os tesoureiros da igreja. E eles, então, uma vez apurados os recursos ali, vão acondicionar, separar, acondicionar e entregar para quem de direito de guarda e responsabilidade daqueles recursos. Talvez nas igrejas menores vão direto a casa, para a mão dos irmãos responsáveis, eles vão dar a destinação segura para aquilo, ou a maneira como já foi encontrada para administrar isso aí. Aqui os 2 tesoureiros, eles guardam aqueles recursos onde deve ser guardado. E, de preferência, esses recursos devem ser guardados de uma forma muito segura, até mesmo colocando numa agência bancária, se for possível, ou também colocando num cofre, e poucas pessoas, só quem realmente de direito tem acesso ao segredo. Eu queria fazer aqui uma ênfase, especialmente para as igrejas menores. Irmãos que manipulam os recursos da igreja, das ofertas, fruto das ofertas da igreja, não devem confundir essas ofertas com as suas finanças pessoais. Não devem confundir. São coisas absolutamente separadas. Uma oferta destinada ao Senhor quanto ao serviço das necessidades da igreja. Outros são seus recursos. Não pode ser confundido e eles devem ser absolutamente destinados, ter destinação diferente. Você cuida dos seus recursos e põe onde você acha que é necessário, os recursos da igreja. Não podem e nem devem ficar sob o conhecimento de um só irmão. Pelo menos 2 irmãos ou mais devem saber quanto a igreja tem, onde estão os recursos, como ele está sendo empregado e qual a previsão de consumo daqueles recursos. No mínimo 2 irmãos, nunca um irmão só.
para a segurança e para a transparência para os irmãos, os santos em geral da igreja. Para que não haja nenhuma dúvida sobre a lisura da condução das finanças da igreja. Os santos, às vezes, com muitas dificuldades, ofertaram. Também, esses irmãos, especialmente os irmãos, vamos dizer assim, que seriam os contadores ali, os que manipulam os recursos da igreja, de preferência, sob supervisão dos irmãos responsáveis, eles devem fazer um quadro em que, um livro de assento em que eles vão escrever ali, data tal, oferta tanto, em espécie, em cheque, isso aqui, coloca ali quanto foi, e esse livro de assento depois deve ser transferido também essas informações com um pequeno quadro de aviso ou em algum lugar visível no local de reuniões, para que toda a igreja saiba o quanto foi de oferta, a destinação dela, quanto tem de recursos ainda em caixa e assim por diante. Tá certo, irmãos? Isso é uma condição de absoluta transparência que deve ter a manipulação dos recursos da igreja. Também, nós sabemos que igrejas maiores, que já manipulam certa quantidade, pode ser que os órgãos governamentais, de controle governamentais, podem vir querer saber como é que está passando as finanças dessa dita igreja aqui. Nós temos que saber, vem o fiscal da Receita, vem isso, quer saber. Então, esses irmãos que têm a contabilidade da igreja de irmãos, eles devem estar prontos para mostrar e apresentar aos controladores de órgãos governamentais sobre as finanças da igreja. Então, por outro lado, irmãos, os recursos da oferta devem ter, na ordem, 4 principais destinações. A primeira destinação, a primeira e principal destinação é para manutenção do local de reuniões, bem como das necessidades em geral da igreja, como que eu já falei. A segunda ordem de prioridade é a propagação do Evangelho, investir em propagar o Evangelho. Primeiro é sustentar a necessidade da igreja, e segundo, e isso confere com o nosso sentimento, pregar o Evangelho. Os recursos devem ser investidos em pregação do Evangelho. Terceiro, a necessidade seria para aqueles irmãos que porventura sejam de tempo integral na sua localidade. E quarto seria para aqueles irmãos carentes de recursos e a igreja deve cooperar com eles. Então a destinação dessas ofertas seguiria esta sequência. É importante amanhã, nós vamos falar algo mais sobre esse assunto, mas eu quero dizer o seguinte, que as igrejas, nós vamos falar de uma forma mais explícita amanhã, mas a questão de registro civil das igrejas deve ser uma preocupação logo que for possível, tiver pessoas que têm condição para isso, fazer o registro civil da igreja, o cartório, e junto às autoridades da cidade, junto às autoridades estaduais, até mesmo junto às autoridades federais, e fornecedor de água, de energia, de esgotos, tudo isso aí, a igreja deve ter suas inscrições lá, tudo isso deve ser bem organizado. E isso custa dinheiro. Também tem a conta bancária, para aqueles recursos serem depositados na conta bancária, que é mais seguro e tal. E uma coisa importante, irmãos, hoje em dia, nós estamos passando por uma crise institucional, quer política, quer financeira, talvez das mais graves dos últimos 100 anos, ou quiser de toda a era desse país constituído. A mais grave crise financeira, com certeza, e política tremendamente profunda, e você e eu, todos nós somos afetados. De uma forma ou de outra, nós somos afetados. E com isso, os santos em geral são afetados,
as igrejas são afetadas, e essa é a situação real que nós temos hoje. Aí, irmãos, provavelmente isso aí pode gerar algum desânimo nos irmãos. Puxa, eu tinha um ganho de X, médio, né? X, agora eu ganho X menos Y, e as minhas finanças eu estou em apuros para suprir as minhas necessidades, da minha família, até mesmo para ofertar. Os empresários, em geral, também, graças a Deus, que não é o caso do nosso irmão, mas os empresários, em geral, também têm as suas dificuldades. Toda a economia sofre, todos nós sofremos conjuntamente. Aí, isso, de certa forma, pode nos desanimar, mas nós não podemos reagir dessa forma. Nosso coração e nossa fé no Senhor, o nosso crer no Senhor e as nossas ofertas não poderão estar sujeitas à nossa percepção e à nossa visão momentânea do que está acontecendo conosco. Pode ser fácil falar, mas é muito real. Nossa oferta vai depender muito mais da nossa fé no Senhor e da nosso coração posto no Senhor. A crise está aí, nós estamos embarcando tudo que nos pertence, muitos de nós entrando em falência, mas ainda devemos honrar o Senhor. Aliás, na verdade, muitas vezes esse é um momento de provação. Eu já escutei assim de muitas pessoas, é na crise que se cresce. Você ouviu isso aí? Aí o outro fala assim, conversa dele, na crise que cresce. É verdade, para muitas pessoas é assim. E às vezes na crise é que o Senhor prova os nossos corações, e às vezes é o momento que nós devemos mais honrar o Senhor na oferta, e mais honrar nós seremos. Isso é uma questão de fé, é uma questão de crer no Senhor. E caso respondamos à fé que o Senhor está solicitando de nós, muitas vezes nós respondemos ainda positivamente com as ofertas, e o Senhor vai nos honrar, e a crise ficou na poeira. Como aqueles que dizem que na crise que nós crescemos, também na crise que nós podemos ofertar mais, e mais o Senhor nos retribuirá. A provisão do Senhor não depende da nossa condição, necessariamente, não depende da nossa condição momentânea financeira. Depende de quanto nós amamos o Senhor, de quanta fé nós temos no Senhor, de quanto nós oramos a Ele, para quanto saber quanto e como ofertar. E então, nesse momento de dificuldade, irmãos e igrejas, irmãos responsáveis, não se intimidem com a questão da crise. Abre seus corações e ainda não tenham medo nem vergonha de falar com os santos da sua igreja, da sua localidade em oferta. Muitos irmãos podem ficar intimidados. Vamos falar de oferta nessa crise. Deus me livre, eu tenho Deus tomado com essa crise, eu vou falar isso. Não, o Senhor não quer esse tipo de atitude nossa. Muitos irmãos podem perceber, não, o Senhor me deu um sentimento de ofertar com crise ou não. Então, nós devemos falar em oferta, irmão. Nós não devemos intimidar em falar em oferta. Falar em oferta é uma necessidade da igreja e é uma atribuição primordial de quem administra as finanças da igreja. De quem é responsável pela igreja. Dos líderes da igreja. O Senhor falou ontem sobre liderança. Liderança é isso também. É falar de oferta no momento adverso. Mas se você falar com fé, se você passar para os santos que aquilo é real, a fé e a oração ao Senhor, quanto a ofertar, o Senhor vai nos mostrar e nós vamos ofertar. E as coisas podem andar, e vão andar. Então não se intimidem de falar de oferta. Muitos irmãos ficam assim preocupados. O fulano de tal me contou que na assim chamada igreja tal, lá só se fala de oferta. E até é um jeito esquisito que eles usam para ofertar. Não,
é o seguinte, eu tenho medo de falar de oferta, porque, sei lá, como é que eles vão interpretar? Como é que as pessoas vão interpretar? Eu tenho que declarar meu nome lá, ou eu tenho que, vai falar lá um tanto de oferta, aqui vão ofertar R$1.000, vem aqui na frente, use 500, dá um outro passo, 100, esse jeito de ofertar é estranho para nós. Mas isso não nos deve inibir de falar quanto a oferta nas igrejas onde nós reunimos. O Senhor não quer que nós sejamos guiados pelas circunstâncias exteriores, mas sim por aquilo que o Senhor fala nos nossos corações e pelo nosso sentimento com relação ao Senhor e às necessidades da igreja onde nós nos reunimos. Também, irmão, o Senhor sempre quer provar os nossos corações. E muitas vezes nesse momento é um momento de prova. E nós queremos ser aprovados. E como ser aprovados? Atendendo ao coração do Senhor. Vou falar em oferta, eu estou tranquilo aqui, porque meus irmãos, de certa forma, me deram tranquilidade para falar de oferta nesse momento de crise, tá? É o seguinte, talvez muitos de vocês saibam aqui, a instância, quem já ouviu falar na instância Árvore da Vida? Melhor, vamos dizer, eu quero fazer a pergunta contrária. Quem não conhece, não ouviu falar na instância Árvore da Vida? Poxa, todos ouviram. Pois é, a instância, ela é algo relacionado profundamente ao viver da maioria de nós que estamos há mais tempo na vida da igreja. E provavelmente da maioria de todos nós aqui, mesmo os que recém chegaram. E a instância, ela é o nosso patrimônio, é o patrimônio de todas as igrejas. Mesmo que uma igreja aqui tenha sido instituída depois que a instância apareceu, foi construída, edificada, mas ela é também seu patrimônio. É patrimônio da igreja onde você reúne. Você chegou para a igreja há poucos dias, mas ela também é patrimônio seu. O final do ano passado, metade do ano passado para frente, começou a ter despesas muito altas na instância, que não puderam ser cobertas pelo serviço que ela presta. E teve chuvas, vento, que destruiu uma boa parte da infraestrutura da instância. Também teve uma conferência das primícias que houve lá, que aquilo que foi custeado pela instância por parte de cada um dos santos não pôde cobrir as necessidades. E outras coisas mais que foram feitas, serviços na instância, e que não puderam cobrir as necessidades. E também, no final do ano passado e começo desse ano, muitos eventos que estavam marcados lá, de grupos cristãos, não puderam ser realizados, não foram realizados. Então, a cobertura das necessidades da instância caíram muito. Então, resultado, a instância ficou com um déficit. E esse déficit agora, ele está contabilizado em R$1 milhão. Então, procurou-se outras maneiras de como cobrir essas necessidades. Então, esses assuntos são objeto de comunhão e de oração já há um bom tempo, desde que foi apresentado na última conferência da instância, e até agora não pôde ter um caminho pleno assim, de solução dessa questão. Então, um irmão de outra região fez uma proposta. Ele sugeriu que no testemunho das igrejas em toda a terra pudessem ser levantados 20 mil irmãos. Vocês sabem que, de acordo com estatísticas que foram feitas, assim, talvez não tanta precisão, existem mais de 50 mil irmãos que reúnem nas diversas igrejas na terra, segundo o Ministério da Irmandade. E o sentimento desse irmão era de que se levantasse 20 mil irmãos em toda a terra, e esses 20 mil irmãos pudessem ofertar cerca de
média, R$50 cada um. R$50, esses 20 mil irmãos ofertando R$50, daria para cobrir aquele déficit de R$1 milhão da estância. E assim, aquele sentimento foi se avolumando diante de comunhões, orações, ele foi aceito como algo que seja praticável. Então, está em andamento uma comissão, um grupo de irmãos que está à frente disso aí, e há um sentimento que dia 15 agora, próximo, é um domingo, e nós estamos promovendo isso em toda a região 1. Todas as igrejas e irmãos da região 1 devem ser alcançados por esse falar e por esse encorajamento. E, na média, se todos nós da região 1 que possamos ofertar, nós vamos conseguir uma boa quantia. E aqui, nós queríamos que todos os irmãos líderes aqui das suas respectivas igrejas pudessem compreender o que nós estamos falando para vocês, pudessem também, desculpa, irmão, pudessem sentir-se inseridos dentro desse propósito de ofertar e fossem aqueles promotores dessas ofertas, suas respectivas igrejas, e levem seus irmãos, levem as razões dessas ofertas, dessa necessidade de oferta ao santo, para cobrir esse déficit desse patrimônio que é de todos nós e todas as igrejas, que é a Estância da Vida. E nós nos aliássemos e ofertássemos por isso aí. Dia 15 seria o dia em que todas as igrejas de toda a terra estariam fazendo essa oferta. E nós estimamos que, se o Senhor assim o fizer, nós vamos então conseguir ter esse R$1 milhão de oferta. E esse R$1 milhão, esses valores que nós arrecadarmos, nós vamos mandar para uma conta específica para essa necessidade lá na estância. O que nós estamos sentindo para a região 1, toda a região 1, que inclui Distrito Federal, inclui Goiás, todos vocês aqui, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, todos nós estaremos ofertando no dia 15, próximo de maio, e aí nós vamos centralizar numa conta única, e dessa conta nós vamos mandar aqui uma oferta para a estância, como sendo da região 1. Se alguns irmãos da igreja quiserem mandar para a conta da estância, mandem, mas dizem se esse aí é parte da oferta da região 1. Então, esse é o sentimento que nós queremos passar para vocês, mesmo que seja em tempo de crise, nós estamos falando de oferta, né?